Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos alunos e alunas da Escola Municipal Tomás Schwember. Eu gravei este vídeo nesta noite para falar sobre um tema que tem a ver com geografia do Brasil e também geografia do mundo, ou seja, internacional. Então, eu vou falar um pouquinho de uma forma bem prática, bem simples, que vocês possam entender para que serve o estudo da geografia, qual a importância dela, qual é a relação que a gente pode fazer do estudo de geografia com o nosso dia a dia, né? Então, geografia, pessoal, é uma disciplina no Brasil que antes ela era vinculada com história e se chamava estudos sociais. E com o passar do tempo, eles foram separando. De um lado ficou história e de outro geografia. E atualmente elas se interrelacionam em alguns temas. E eu quero falar, é um tema muito importante, mais a nível de oitavos anos, nonos e até meus ex-alunos aí que estudam ensino médio, alguns estudando no CMO, no SEMO, no Colégio Estadual, no SESI ou em outras escolas, que a tendência do mundo capitalista é que as pessoas elas são levadas a consumir cada vez mais. Então, o tema de hoje dessa aula se chama A Inovação, a Tecnologia e o Consumo no século XXI. Tudo isso daí que eu estou falando começa em casa, os hábitos e a forma como você se satisfaz realizando algum sonho, por exemplo, comprar um smartphone, comprar um computador, comprar uma bicicleta. Então, tudo isso daí faz parte do consumo. E o capitalismo, muitos defendem ele e outros defendem o socialismo. O capitalismo, a intenção dele realmente é o quê? É fazer com que as empresas investam mais ainda em tecnologia e possam produzir em larga escala e que esse produto ele possa ser vendido por um preço cada vez mais acessível e menor. Aí, ao mesmo tempo, pessoal, que ele é bom, ele é desleal, porque algumas empresas pequenas, médias, não conseguem acompanhar as multinacionais ou então as empresas transnacionais. E com isso, se não tiver um pouco do protecionismo do governo, seja ele federal, estadual e até órgão municipal, o que acontece? Essas empresas elas não conseguem sobreviver, não conseguem ter lucro e acabam fechando. Ao fechar, eu costumo falar que a economia é como se fosse uma teia. Assim como a internet é uma teia de computadores interligados, a economia é como se fosse uma teia onde uma coisa puxa a outra. Eu vou pegar o exemplo de uma empresa pequena que não consegue concorrer, um supermercado, por exemplo, não consegue vender na mesma proporção, em grande quantidade e com um preço menor do que uma empresa grande. Se o proprietário ele não tiver um capital de giro, que é o capital ideal e interessante para que ele possa administrar a sua empresa da melhor forma possível, essa empresa ela vai fechando aos poucos. Então, isso aí é um lado negativo do capitalismo. O capitalismo é um sistema, é o melhor sistema conhecido até hoje, porque ele estimula a criatividade, a concorrência. Se em uma cidade, um país ou continente tem muitas empresas, isso é um fator muito bom, porque vai ter mais emprego, vai ter mais renda, né? As empresas vão ter mais disputas para que o produto seja melhor, com maior qualidade e os preços oferecidos vão ser mais acessíveis para quem ganha muito, um valor razoável, ou quem ganha pouco, né? E o lado negativo é a questão dos cartéis. O que são cartéis? Cartéis é como se fosse um complô onde empresas que detêm muito poder, exemplo, nós temos aí na área de petróleo, na área de energias, é como se elas combinassem preços. Então, o cliente, o consumidor, ele é o principal prejudicado. Nós temos o caso aí da Petrobras, que é a empresa brasileira. Ela, além de ter ações nacionais, ela tem ações de outras empresas
Na época de Getúlio Vargas, por exemplo, a Petrobras ela era uma empresa 100% nacional. Hoje a Petrobras ela não é 100% brasileira. Ela recebe investimento de outros países, exemplo, Estados Unidos, China. Então a Petrobras é uma empresa como se fosse mista. Uma parte é nacional e outra parte quem controla são os estrangeiros. E a maior parte do lucro dessa empresa muitas vezes acaba indo para os outros países que resolveram investir aqui no Brasil. Então os cartéis é isso, é a combinação de preços. Uma coisa interessante também que a gente percebe na educação no Brasil, que as coisas vão mudando e a educação no Brasil hoje, ela é uma educação que ela tem que acelerar mais. E nem sempre acelerar mais é tão simples. Então, as crianças, os adolescentes e os adultos, eles aprendem totalmente diferente de uma pessoa que nasceu em 1980, 1990. Então, hoje nós vivemos num mundo onde tem muita propaganda na televisão, na revista, no jornal, na internet, e tudo isso faz com que a gente fique distraído. E ao se distrair, a pessoa perde muito tempo, ela perde a otimização do serviço, no caso os estudantes. Os smartphones, os videogames, as redes sociais, se você não tiver um controle, não sabe a hora de parar, você vai passar a maior parte do seu dia envolvido com tecnologia. Então, com isso, os alunos, alguns e também algumas crianças, elas não têm uma organização de atividade no lar. Vivemos num país onde as pessoas pensam muito em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar. E aí acaba esquecendo a afetividade, que é o carinho, né, que é a conversa, que é o diálogo. E interessante isso que, devido à falta de tempo, as pessoas passam a condicionar outras pessoas. E isso tem um lado bom e também tem um lado ruim. O lado bom é que muitas vezes quando você condiciona alguém, coloca um prêmio, coloca um presente, essa pessoa se sente mais motivada em estudar, em fazer as atividades, em tirar boas médias. E o lado ruim é que essa pessoa vai ser uma pessoa que ela só vai fazer alguma coisa se ela ganhar ou tiver algo em troca. Então esse daí é o lado negativo do condicionamento. Então o mundo que nós vivemos é um mundo onde as crianças aprendem com a tecnologia, né? A educação ela demora um certo tempo para se adaptar, mas nós já estamos vendo vários temas atuais como inserção, educação inclusiva, né? Reforço, atividades práticas, teatro, música, dança, jogos, tudo isso aí chama a atenção dos jovens e a maior parte deles conseguem, através do esporte, ter um rendimento melhor, tá? Ele fica mais atencioso. Então o mundo capitalista que a gente vive, ele também tem outro lado negativo, que é a desigualdade social. Então a desigualdade social ela é visível, muitas vezes ela é tão séria, tão grave, que você percebe no seu dia a dia ao sair de sua casa, né? Quando você vê alguém pedindo esmola, quando você vê alguém pedindo esmola para comprar um lanche, pedindo algum valor para comprar uma marmita. Então, os países capitalistas nem sempre existe só riqueza, só beleza, só alegria. Tem a parte da tristeza também. Então, quem pode sempre ajudar outra pessoa necessitada, contribui para que esse país capitalista possa desenvolver uma cultura de respeito, de humildade, de carinho pelo próximo, porque a tecnologia, há um bom tempo, ela vem tomando inclusive algumas profissões, né, que existiam no passado, hoje elas estão quase extintas, como sapateiros, relojoeiros, que mexem com relógios,
costureiras, né? Antigamente a dificuldade que era de se achar uma peça pronta. Hoje em dia você acha a peça pronta, acha ela de várias cores, acha ela no seu perfil, no seu tamanho, na sua proporção. Então, o mundo capitalista ele é bastante exigente. E em relação aos meus ex-alunos aí da Escola Municipal Tomás Schwember, eu posso dizer para vocês que daqui a uns dias aí, 2, 3 anos ou mais, vocês vão estar de maiores e vocês vão sair para o mercado de trabalho e vão ver que a realidade é totalmente diferente lá no ensino fundamental. Então, o mercado de trabalho, eles querem um profissional que seja flexível e que ele consiga trabalhar com diferentes coisas ao mesmo tempo. Então, nas entrevistas, nas confecções dos currículos, eles olham não só a quantidade de estudo que você tem, de diploma, de certificado. Eles querem saber as habilidades e as competências que vocês adquiriram. Muitas vezes uma pessoa, pessoal, que ela tem pouco diploma, pouco certificado, mas ela tem muita prática, que ele se chama experiência, né? Experiência profissional, muitas vezes ela consegue um emprego mais rápido. Então o mundo capitalista ele é exigente, ele exige mesmo, os trabalhadores e os funcionários têm que serem muito rápidos, têm que atenderem muito bem, têm que gostarem do que faz, porque caso contrário você vai parar na lista dos desempregados, ou então até muitas vezes o funcionário, o trabalhador que ele não trabalha direito, ele pode ser demitido por justa causa, por ofício, por um processo administrativo. Então o mundo capitalista ele é envolvente e ao mesmo tempo que ele é envolvente você tem que saber lapidar, e o conhecimento que a gente passa aí nas turminhas aí do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e também eu já trabalhei com turma de ensino médio, educação de jovens e adultos, é que a escola prepara vocês não só na parte interna, mas também na parte externa, porque é a vida de vocês, é o dia a dia de vocês, e o futuro de vocês depende de vocês. Nós estamos aí no mercado consumidor, que consome muito e que você tem que saber o que consome, você tem que ter controle de gastos, você tem que ter cuidado com o orçamento, porque se você fizer isso, aí você vai ter sucesso. Tá, pessoal? Então um abraço, valeu. Aqui é uma mensagem do professor Eden. Joia.